Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Penador. Esse vídeo aqui não é um vídeo que eu estava pretendendo fazer, ok? Mas é um vídeo que eu vejo muito necessário de ser feito, até pelo momento em que a gente está passando sobre o critério econômico, né, a nível econômico, e enfim, de forma geral, né? A gente não está podendo gastar muito, né? E a gente, nesse momento, né, tem gente que, por exemplo, vai fazer um upgrade, ou então vai montar uma máquina, né, e a pessoa está sem muita grana, mas ela quer a máquina, seja para trabalho, ou seja para diversão, enfim, e ela vai colocar ali na listagem as peças, né. O principal do computador é o processador. A partir dele você vai montar o seu setup, né. Você vai escolher a placa-mãe, você vai escolher as memórias, né, você vai ver a placa de vídeo, você vai ver a fonte para poder, que vai ficar melhor com aquele conjunto, né? Gabinete, enfim. Então a primeira peça que a gente tem que ver na máquina é o processador. Então é sobre isso que eu vim falar aqui. Vamos voltar neles, né? Tem jeito. O pessoal não deixa eles descansarem, pessoal, eles são amados. O pessoal fala que não, eles são amados, os processadores são amados. Sempre estão pedindo para eles voltarem. Mas enfim, vamos lá. Então vamos comentar aqui algumas coisas. Eu como dono de FX, né? Já tem um bom tempo. Como, na verdade de MD, né? Porque já tem um bom tempo que eu tô na MD, né? Vamos lá. Vamos lá então. Primeira pergunta. FX esquenta? Né? O FX ele esquenta? Olha, eu já tive outros processadores e eu posso te dizer. O FX ele vai esquentar, você vai sentir o calor do FX em overclock. Quando você pega assim, por exemplo, um processador FX e joga ele aí para 4.3, 4.5, 4.7, aí você vai sentir ele, né? Você vai sentir o gabinete talvez ele mais quente e tudo mais. Mas isso é uma coisa que você vai sentir com praticamente qualquer processador. Talvez você vai sentir mais com um do que com o outro, mas você vai sentir com qualquer processador. Então esse negócio de a AMD FX esquenta, cara, na boa, não leva isso em consideração na hora de você escolher teu processador. Às vezes você está ali, você está com um FX ali barato ali, né? Você está com pouco dinheiro, você conseguiu ali, sei lá, um FX aí 8350, você já tem às vezes até uma placa-mãe para ele. Não deixe de pegar o processador só por conta de, ele esquenta. Não vai nessa ideia. Não compre essa ideia. Estou falando para vocês. Não compre essa ideia. Beleza? Mas no inverno ele vai esquentar. Cara, aqui na cidade onde eu resido, já teve época de inverno, de frio, ali 10 graus, 15 graus. Cara, não teve diferença nenhuma do FX. Praticamente não teve diferença nenhuma. Podia jogar de overclock e não teve diferença nenhuma. Não esquentou o quarto por conta disso. Não esquentou o quarto. Não chegou ao nível de lá fora tá 10 graus e aqui dentro do quarto você tá suando. Você nem sentia a diferença. Mas então, não ligue nisso, não ligue para isso. Não se ligue nisso, beleza? Sério, não se ligue. Mas eu vi ali no canal do fulano. Esquece o canal do fulano do ciclano, cara, sério. Não se ligue nisso. Porque às vezes o fulano ciclano, às vezes ele disse que teve o FX, mas ele nem teve. Às vezes foi um amigo dele que mostrou o FX para ele, às vezes ele nem pegou no FX, ele nunca pegou, nunca esteve utilizando o FX. E ele tá falando isso. Vocês aqui no canal sabem, tem um vídeo aqui meu mostrando aqui no FX, o teste que eu fiz no CPU-Z, tá aí mostrando, é o 300, beleza? Vamos lá, segunda pergunta, ainda são custo-benefício? Cara, custo-benefício, o que é custo-benefício? Tem gente que fala que custo-benefício é quanto você paga versus o que você tem. De certa forma, não está errado isso. Custo-benefício é realmente o que você recebe versus o que você paga por aquilo que você recebe, o pacote inteiro. Beleza? Mas, por exemplo, quando eu vejo que, assim, teve vídeos que eu uso como referência, quando eu vejo, por exemplo, um vídeo como aquele, eu vou até deixar ele aqui novamente, eu botei em outros vídeos, mas vou deixar aqui nesse vídeo também, quando eu vejo o vídeo daquele, onde o rapaz lá de fora, não sei se é da Inglaterra, não sei, ele pegou o outro 350 dele, pegou o i5 3470 dele, o i3 7100 dele, e fez os testes, e mostrou por A mais B que o FX está tendo um desempenho melhor do que o i3 7100, melhor que o 3470 e similar ao 3770, cara, assim, eu pergunto onde está o custo-benefício. Porque você vê, o 3770 na época ele estava ali R$1.000, R$1.500. O i3 7100 ele estava ali na casa dos, quando ele foi lançado, ele estava na casa dos R$600, se eu não me engano, estava nessa casa aí, 600, R$500. O i5 estava até mais caro, que o i5 lá de 2012, 2013, ele estava na casa dos R$700, 700, R$800. E aí você viu o FX
custando ali, às vezes chegou a custar 450, 500 reais. E você vê esse FX quase no nível de um 3770 de 1000, 1500, eu te pergunto, qual foi a parte que você não entendeu onde está o custo-benefício aí? Qual é a parte que a pessoa não viu, que a pessoa não raciocinou, que ela não viu o custo-benefício diante dos olhos dela? Você pagou 500 conto e está tendo um desempenho de quase um processador de 1.500 reais, né? De 1.500, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Onde é que a pessoa está, o que, que ela bebeu, o que, que ela fumou, para poder ela não ver isso e continuar insistindo que não é assim, não é bom, não presta, não serve. Qual é a parte que a pessoa diz tanto de custo-benefício que ela não viu isso? Qual é a parte? Eu não sei dizer. Mas hoje, voltando aqui ao assunto, já falamos já de custo-benefício, hoje já não é mais tanto custo-benefício, por quê? Por conta do Xeon. Mas o Xeon, como eu falei, a gente tem que olhar o Xeon com muito carinho, porque os Xeon, eles têm pontos negativos também. Você não pode achar que é tudo mil maravilhas. Então você, por exemplo, você vai montar um Xeon, às vezes você vai ter que comprar uma placa-mãe que não é a original dele. Então às vezes você já tem um processador já que é relativamente antigo, né? Vai ter um bom desempenho, mas já é relativamente antigo. Você vai botar o Xeon nele, né, nessa placa-mãe. Pode vir capado. Ou seja, você pode até, por exemplo, num jogo aí, talvez você numa placa-mãe nativa mesmo pro Xeon, você conseguiria 100 FPS, vamos dizer. Aí você bota numa placa-mãe que não é exatamente a dele. Você pode conseguir menos FPS, pode ter um desempenho um pouco mais, né, mais deixado mais fraco, né, mais simples, beleza? Questão de garantia, às vezes a placa-mãe é uma placa manufaturada, você pode perder a garantia. Às vezes é uma placa-mãe já usada, e a gente sabe que componentes de placa-mãe não é muito legal você comprar usado, entendeu? Então você tem alguns pontos já que, questão de BIOS, né, como o pessoal fala BIOS, às vezes para poder encontrar você não consegue. Unlock, às vezes você pode não conseguir fazer, dependendo da placa que você vai conseguir fazer, e aquela turbinada que você vai dar no Xeon. Mas no geral o Xeon, só assim, a gente está olhando já o processador, é um processador com desempenho muito bom. Então se você, por exemplo, às vezes mesmo estoque, cara, se você, por exemplo, vou montar um FX ou vou montar um Xeon, consegui uma placa aqui legal, já vi que a placa funciona de boa, já vi que tem a BIOS direitinho, já vi vi ali no vídeo gente já testando, tá tudo funcionando. Pô, vou botar aqui um Xeon aqui, né, do nível de um i7 3770, vamos dizer. Qual que você me recomendaria? O 8350 ou o 3770? A cota mais barata, o Xeon. Bota o Xeon, claro, o Xeon. Eu mesmo faria isso, beleza? Se você tem, por exemplo, você vai montar um FX do 350, vamos dizer, você está sem computador, você vai montar um computador para você. Aí você viu o kit do outro 350, vai sair tudo, kit, processador, memória, placa-mãe, enfim. Vai sair, vamos dizer, 700 reais. Vamos dar um exemplo. O do Xeon você vai conseguir por 500, e o Xeon que você vai conseguir, você vai ter um Xeon a nível aí de i7 3770, cara, vai no 3770, vai no Xeon do nível 3770, 4/8. Não pensa duas vezes, beleza? Tá mais barato e você vai ter um pouquinho mais de desempenho, beleza? Às vezes até você consegue um Xeon a mais, um 6/12, né? Um 8/16, beleza? Pô, vai nele, tá mais barato, tá de boa. Pô, às vezes tá até um pouquinho mais caro, mas é muito pouca coisa, 100 reais, 200 reais, entendeu? Eu não tô aqui para poder chegar para você e forçar, não, compra o FX, que ele é uma maravilha. Não, eu tô aqui dizendo para você o que eu sei e te dando opções para poder você comprar uma máquina boa, dando ideias, ajudando você. É isso que eu tô falando. Então hoje o custo-benefício dos FX, o FX foi custo-benefício até ali 4 anos, 5 anos atrás, né? Por aí, 3, 4, 5 anos atrás. Hoje já o Xeon já está no custo-benefício mais imbatível, pelo que ele proporciona, versus o que ele custa, está um custo-benefício praticamente imbatível. Porque às vezes você consegue uma placa até que, mesmo que a placa não te dê um unlock, né, você consegue ali botar um processador aí de 4/8, por exemplo, que pode ganhar aí de um FX aí 8350 e até ser mais barato, beleza? Então, vamos botar assim, nesse nível meio que atrapalhou o custo-benefício dos FX. Então, já não é tão interessante quanto era antigamente. Mas hoje, dependendo do caso, ainda é um custo-benefício. Às vezes é uma pessoa que, não quero comprar uma placa-mãe que não seja original, né? Eu inclusive vou ter que comprar uma placa-mãe que não é original, certamente não é original. Então eu não quero isso, então eu vou montar um computador mais barato. Às vezes eu consigo um FX aí, um T50 aí por 200 reais, 250 reais, pego uma M3 aí de 300 conto, bota mais uma, 2 memórias, pronto, tá com um computador aí por 700 reais, 800 reais talvez, beleza? Então vai fazer o que ele quer, certamente, beleza? Ainda tem algum custo-benefício, mas o Xeon com certeza, hoje na minha visão,
É um custo-benefício mais interessante. Vamos lá então. Equivalem a qual processador? Vamos lá. Qual processador que eles equivalem, né? Bem, basicamente um FX de 4 núcleos, né? Um 4100, 4120, 4300, 4350. Ele está aí no nível de 1 e 3. Entre 1 e 3 de primeira e 1 e 3 de terceira geração, no geral. Beleza? Ah, não. Sim, isso aí mesmo. Pode acreditar. Se você botar 1 e 3, vamos dizer 1 e 3, 3240 de um lado e um FX 4300 do outro, jogando, rodando jogos, você não sabe dizer quem é quem. Que o desempenho é absurdamente parecido. Beleza? O FX tem até uma vantagemzinha, né? Tem a questão de overclock, você pode ainda tirar ali, né? Algum gargalo que você esteja tendo, dependendo da placa de vídeo que você tenha, né? Diminuir o gargalo e tal. Mas a grosso modo, em estoque, mais ou menos ali no nível do i3. Fica bem parecido. O FX de 6 núcleos, o 6100, 6300, ele hoje, ele está ali entre o i3 de sétima geração e o i5 de terceira geração, beleza? Ele está bem, assim, a nível de jogos, beleza? A nível de desempenho geral, ele está mais pro lado do i3, mas a nível de jogos ele está mais pro lado do i5. Então a gente pode fechar aí, mais ou menos o desempenho de um i5, bota aí, 2400, um i5 3330, mais ou menos isso. Logo, se você tem esse FX, não valeria a pena você, vou mudar para o i5. Não vai, cara. Teu caminho aí é outro. Beleza? Vamos lá. O FX é de 8 núcleos, né? 8100, 8120, 8350, 9590. Bem, eles aí vão variar entre o i5 já de quarta geração até um i7 de terceira geração. Vai ser mais ou menos essa a variação. A gente, a grosso modo, pode dizer que está ali no meio, né? Está ali no nível de um i7 da segunda geração. É mais ou menos isso aí que você tem na mão. Então, resumindo, um FX de 4 núcleos, mais ou menos um i3 de segunda e terceira geração. Um FX de 6 núcleos, mais ou menos um i5 daqueles i5 medianos da segunda e terceira geração, né? O 2400, o 3330, né? E o FX de 8 vai ficar ali entre os 5 de quarta geração, né? Os 5, tinha aquele 4440, né? Tinha aquele 5 4570 mais ou menos, e o i7 de terceira geração, beleza? Mas ali a gente pode cravar ali um i7 2600 mais ou menos. Tá. Então quer dizer que os FX evoluíram? Se você for botar grosso modo, sim. Nesse meio tempo, sim. Por incrível que pareça, de modo geral, os FX eles envelheceram melhor do que os processadores que eles tinham como concorrência. Tudo bem? Eles envelheceram melhor. Envelheceram um pouco melhor. Então hoje você vê, por exemplo, como eu falei naquela informação, naquela questão, você vê um i5 3470, que na época ele estava ali em torno de 700, 800 reais, vamos dizer assim, tendo um rendimento mais fraco, no geral, do que um FX 8350. Coisa que mudou. Antigamente o i5 ele era o bicho. O pessoal fala, poxa, cara, eu tô pensando em montar uma máquina FX 8350 ou i5. Não quero saber qual é o i5, não quero saber de qual geração que é. É i5 que você vai botar aí, acabou. É isso daí que o pessoal te recomendava. Hoje, já não é assim. Hoje a gente pode ver que o FX ele evoluiu. Na verdade, ele evoluiu devido à questão do ambiente. Por quê? Porque antes os jogos, eles curtiam, vamos botar assim, eles gostavam, né, de menos núcleos e mais desempenho por núcleo. Então, quanto menos núcleos você dependesse do jogo, no caso, né, e mais fortes esses núcleos fossem, melhor o jogo rodava no geral. Então por isso que você via ali, poxa, FX rodando, vamos dizer assim, Crysis 2. Você viu um FX rodando Crysis 2, um FX e um i5 rodando Crysis 2, com certeza o i5 ia ganhar ali, pelo menos por uma pequena margem. Hoje, nos jogos de hoje, essa questão já mudou. E não só por conta das vezes dos jogos, às vezes também por conta de drives, que passam a trabalhar melhor com o hardware que você tem, com todo o hardware que você tem. Então se antes o sistema, de modo geral, os jogos, o software, né, o sistema operacional, ele trabalhava mais para menos núcleos e núcleos mais fortes, hoje parece que a coisa mudou. Hoje, então, ele está puxando mais núcleos e, claro, se esses núcleos, quanto mais forem mais fortes, melhor ainda. Então, nessa questão, parece que o FX ele meio que equilibrou mais. Então, você vê, assim, jogos que a tendência era que rodassem melhor, vamos dizer assim, no i5 3470, e estão rodando melhor no FX. A maioria dos jogos, pelo que a gente pode ver nesse teste que o rapaz fez, rodou melhor no FX. Entende? Então aí cai mais um ponto, que é aquela questão de o FX é o processador do futuro e esse futuro nunca chega.
Chegou, chegou. Mais uma que o pessoal estava certa e, e teve gente que falava que não, que ria, que caçoava e caiu do cavalo. E isso daí é uma das coisas que está fazendo com que o FX permaneça no mercado ainda. É uma das coisas. Não só, quer dizer, em cima de cada coisa, não só deu uma rasteira no pessoal que tirava sarro, como também, para desgraça do pessoal, né? O pessoal deve estar, pô, maldito, achando que ia conseguir me livrar. Não, não conseguiu se livrar não. E ainda continua aí, aparecendo aí. Eu, por mim, eu gostaria, cara. Eu gostaria que o pessoal esquecesse do FX. Eu gostaria que o FX ele fosse descansar, na boa. Ele já fez o que ele devia ter feito, ele já rendeu o que ele tinha que ter rendido. Mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. O pessoal ama os FX. Amam, só não sabem disso. Beleza? Então, na minha visão, pelo que eu vejo, eles envelheceram melhor sim do que os Core i. Um pouco melhor. Devido a quê? A falta de núcleos dos Core i. Porque se os 5, por exemplo, os 5, ao invés de ser um quad-core, fosse um 6-core já naquela época, hoje o FX dificilmente ia conseguir bater os 5. O FX, quando muito, ele ia conseguir ficar ali no cangote. Quando muito. Trocaria o FX pelo Xeon hoje? Não. Eu não troco o meu FX aqui por nenhum Xeon. Eu trocaria sim o meu FX por um R5 3600. Eu trocaria. Por um R7 3700. Por um Ryzen 5 5800, 5600. Por um Core i5 10400F. Por um Core i5 11400F. Por um i7 10700. Aí eu trocaria. Aí a gente está começando a falar coisa na moral. Agora, eu não vou trocar o antigo pelo antigo, cara. Eu não vou trocar aqui o meu Gol 1000 por um Monza e depois eu vender o Monza para poder eu comprar um Honda Civic. Eu não vou fazer isso, cara. Eu prefiro ficar com o Golzinho 1000, vou juntando uma graninha. Quando as coisas ali melhorarem, quando eu tiver com uma grana, ou tiver com uma grana de boa, ou as coisas melhorarem, ou as duas coisas, né? Eu pulo logo pro Honda Civic, já saio do Golzinho e vou pro Honda Civic. Não preciso vender as duas coisas ao mesmo tempo. Prefiro fazer isso daí. Hoje eu não troco por nenhum Xeon. Ah, o 2640 V3 de lá da... Não, não troco não. Não vou trocar, não troco. Eu não trocaria, você pode montar ali. Troca aí. Não, não troco. Não troco. Eu não troco. Eu não me moveria para poder vender as minhas peças aqui do FX para poder montar um Xeon. Lamento, cara, lamento. Eu acho assim, nem que meu FX queimasse, por exemplo, ele queimou aqui agora. Não, não de forma alguma. De forma alguma, beleza? Mas vamos lá. Por que o FX ainda é zoado? Né? Por que o FX ainda é zoado? Bem, cara, primeiramente a gente tem que ver que o FX ele ainda é zoado porque ele está no mercado. E se ele está no mercado é porque ele é bom. Ponto. Ele tem, não vou dizer que ele é a última maravilha, mas ele tem pontos positivos. Isso é uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa que sinceramente é um veneno, é uma coisa que é difícil de você tragar. São pessoas que elas não reconhecem o benefício do produto. Você pode chegar e falar assim, olha só, cara, o FX, eu não gosto dele, porque quando eu comprei ele, o meu processador ele queimou. Ele derreteu, ele queimou dentro do gabinete, ele torrou tudo. Ele esquenta, eu não gosto, ele é terrível. Você pode até falar isso daí, beleza? Mas você tem que dar o braço a torcer conforme os benefícios. Você não pode ver o benefício do produto e fingir que você não vê. E zoar com aquilo ali. O FX ele tem pontos positivos sim. Se ele não tivesse pontos positivos, ele não estaria mais no mercado. Bota isso na sua cabeça. Aceite querendo ou não. Se ele fosse tão ruim quanto o pessoal falava, ou quanto o pessoal fala, você não veria mais nenhum vídeo do FX. Ninguém comentando mais sobre o FX ia ser enterrado. Quer uma prova disso? Mostra um vídeo aí, i7 920. Você chegar para falar com uma pessoa hoje, às vezes aí que entrou aí no mundo hardware, cara, o que você acha aí do FX, do i7, o que você acha aí do i7 920? O cara vai vir para você e falar, o quê? Ah, o i7 9700K? Não, cara, o i7 920. Que isso? Existe isso? Ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? E até como eu falei, eram bons processadores, no nível de FX, pelo menos naquela época. E por que hoje eles não são lembrados? Por que eles não são falados? E os Core i da sexta geração? Por que muito pouca gente fala sobre esses processadores? Hein? E por que o FX, o pessoal continua falando deles mesmo com os Ryzen? Porque ainda continuam mesmo tirando sarro dos FX, mesmo com os Ryzen ainda aí. Hein? Simples. Aceite ou não, engula ou não, eles têm pontos positivos. E quais são os pontos positivos do FX? Bem, você pagou pouco, se divertiu, e hoje você vê processadores que você pagaria mais caro, tendo basicamente o desempenho que você teve. Em suma, você economizou dinheiro. Simples. Ponto. Você economizou dinheiro. Isso daí. Então se você, por exemplo, como eu falei já no outro vídeo, se você pegou em 2012, um FX 2012, 2013, que seja, um FX 8350, ficou com ele daquela época até hoje, você só economizou dinheiro. Você fez a mesma coisa que você faria se você tivesse comprado um Core i3, um Core i5,
um Core i7 e não pagou mais por isso. Isso é uma coisa lógica. Ah, cara, mas o fulano ali falou que... Cara, deixa ele falar. O fato é que ele gastou dinheiro, que ele certamente não precisava, e ele se divertiu tanto quanto você. Vamos lá, ali naquela época ele comprou um FX, o FX dele queimou, ele se irritou e pulou pro Core i. Aí ele já tinha comprado o FX, tudo bem, ele comprou um Core i. Comprou um Core i ali na base de 800 conto, um Core i5. Aí ele ficou com esse Core i5 aí 2 anos. Aí ele passou esse Core i pra frente e comprou um Core i7 de quarta geração por mais 1.200. Se a gente for somar aí, vamos dizer, ele vendeu, comprou por 800, vendeu por 400, ficou com 400 mais 1.200. Ele já gastou R$1.600. Aí ele pegou esse 7 aí, ele já estava meio cansado, viu que já estava vendo os 7 da oitava, ele gastou mais R$2.000 no 7. Vendeu ali esse processador, esse sistema que ele comprou aí por 1.200, vamos dizer, ele vendeu aí por R$800. Então ele pegou 400 mais 400 mais 2.000, ou seja, 2.800, ele já gastou 2.800 em máquina. E aí a gente chegou nesse ano agora que ele já está querendo trocar para uma questão hipotética. Ele está querendo trocar agora por um i7 da 12ª geração, mas ainda não trocou, ele ainda está com oitava, vamos supor, de oitava. Mas ele já gastou R$2.800. E você, naquela época lá, 2012, lá você comprou um FX e está com ele até hoje. O cara que ele vê um processador que está dando 10 FPS a mais de desempenho, ele está trocando, está vendendo dele, ele está trocando. Ele está jogando dinheiro no lixo, ele está queimando dinheiro, sem precisar. Ele está vendendo tudo, pagando 100% a mais do que ele pagou na outra configuração, às vezes, 50%, 100% a mais, para poder rodar um jogo a 10 FPS a mais. Fazer a mesma coisa, né? Ah, agora eu estou rodando a 144 MHz. A mesma coisa de que quando ele estava jogando a 60. A mesma diversão. Tá rodando estou rodando esse jogo aqui, ele já é um jogo velho, mas agora eu estou rodando ele a 144 Hz. Né? E daí, cara, qual a diferença? Isso não vai fazer você ganhar mais dinheiro. Isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai te divertir mais do que você está jogando em 60 FPS. Vai ser a mesma coisa. Que você gastou 100% a mais do valor. Você percebeu o quão, assim, sem noção é essa questão? Quer dizer, então, esse é o ponto, né? Mas assim, esses processadores ainda são bons. Eu não vou dizer que eles são a maravilha do mundo, não é. Eles têm os seus defeitos como todos os processadores têm. Mas os FX, eles não são essa coisa tenebrosa que o pessoal fala. Não são, cara. Quem vai perder é quem não está aproveitando. Ou quem não aproveitou, né? Já que agora já está a ponto de se aposentar. Eu não tenho nenhuma coisa contra a pessoa gostar de marca. Eu mesmo prefiro a AMD, mas assim, hoje, se bem que hoje eu não estou preferindo marca nenhuma, na verdade. Tanto é que, por exemplo, eu tenho aqui a minha RX 560. Se ela queimar, cara, você acha que eu vou dar um 4 conto, 5 conto numa RX 570, numa RX 580? Não vou. Muito certamente a placa que eu compraria, que eu vejo, seria 1050 Ti ou 1660 de 3 GB, se a minha 560 desse defeito. Para você ver como eu sou fanboy de AMD. E outra, o meu processador aqui, vamos dizer, ele queimou. Se eu fosse montar uma máquina nova, assim, eu gostaria de pegar um R5 5600. Mas dependendo do preço, cara, eu já vi aí i5 10400F a um preço convidativo. Você acha que eu vou, um fanboy aqui de AMD? Não, cara, eu pego o i5. Comigo assim, é a questão do meu bolso, cara. Só isso que importa. Nessa questão é só isso que importa. E eu digo que é o que deve importar para você, o seu bolso. É quanto o que você precisa, versus o que você pode pagar. Beleza? Ah, gostaria de um Ryzen? Tá? Pô, até gostaria. Um processador aqui assim, da AMD eu nunca tive um Ryzen, né? Tô com o FX aqui, nunca tive um Ryzen. Mas, se for o caso, também já tem um bom tempo que eu não tenho Intel. Tem muitos anos que eu não tenho processador da Intel. Eu compraria de boa. A Intel está ofertando um custo-benefício mais interessante. Aqui o R5 está custando R$2.000, o i5 está custando R$1.500. Eu vou no i5 sem pestanejar. 500 quanto a mais de economia, eu vou no i5. Né? Você está achando que eu estou queimando dinheiro? Mas enfim, mais um ponto aqui que eu gostaria de mandar é a questão de compradores decepcionados. Os compradores decepcionados, assim, em geral, quem se decepciona com FX são dois tipos de pessoas, de compradores decepcionados. Ou ele comprou e o processador deu algum defeito e ele não bota na cabeça que quando o processador, vamos dizer assim, você botou o processador queimou, pum, mas você vê que aquilo ali não está sendo uma constante, você que deu azar. Sim, se eu comprei um processador, o meu queimou, teve, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas compraram aquele mesmo processador e só tipo assim, só 5 queimaram, cara, a gente pegou talvez um processador que estivesse ruim, ou tem a questão de sorte também. Tem gente que pega a placa-mãe simples, fica com ela 10 anos e não dá problema. Tem gente que pega a placa-mãe braba, fica com ela 2 dias e ela queima.
E aí eu vou dizer que o problema é da placa-mãe? Não. Eu posso dizer que o problema é da placa-mãe se a gente começar a ver que aquilo ali está acontecendo com muita... tá tendo muita ocorrência daquilo ali. Então, poxa, você entra na internet e tem uma porrada de gente falando, o meu processador é X, a minha placa-mãe é X, começaram a dar defeito, queimado, tá, entendeu? Você vê que é o mesmo tipo de problema que você também teve, aí são outros 500. Mas agora porque o meu primeiro processador ele queimou, porque o seu primeiro processador queimou, não quer dizer que o processador seja ruim, amigo. E nem que você precise sair por aí zoando a configuração dos outros, porque muitas vezes a pessoa só tem aquele dinheiro para poder investir naquele computador. E é o computador que está acompanhando ele, que ele está trabalhando, que ele está conseguindo coisas que às vezes para você é mais fácil de conseguir, né? Às vezes para você um estalo de dedos, eu tiro o meu FX aqui e boto um i7 10700. Bota um R7 5800. Mas deixa eu falar uma coisa, isso daí não é para todo mundo do Brasil não, principalmente do Brasil. Eu falo, o ideal era que a gente não tivesse mais com os FX. O que eu falei no começo do vídeo já era para poder esses processadores estarem aposentados, não era nem para poder estar fazendo esse vídeo aqui, caramba. Se eu estou fazendo é porque tem gente que ainda está comprando, é gente que está precisando de ajuda. Não é viver no mundo de Nárnia que você pode pegar um negócio agora, que você tem essa condição, e virou mexer, amanhã eu jogo no lixo e já pego um outro novo aqui. Eu pego o meu FX, não quero mais não, eu tiro ele e boto um 10700. Um 12700, não é assim não, cara. Isso aqui é Brasil, cara. A gente sua pra poder conseguir as coisas, cara. Pelo menos eu suo. Eu me lasco, todo dia eu me lasco. Então você tem que saber, no mínimo aí, qual é o valor do seu tempo, do teu suor, do teu dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Então esse daí é o primeiro grupo de pessoas. Compradores decepcionados. Então a pessoa pegou o processador e ele acabou queimando. E aí ele começa a contar para todo mundo que o processador não presta, que o processador é isso, que o processador é aquilo, e faz comédia, e zoa, e às vezes até xinga quem comprou o processador. Mas também tem os compradores que eles compraram o processador, não apresentou nenhum defeito, mas o desempenho deles foi abaixo do esperado. Entende? Ou às vezes a pessoa acha que foi abaixo do esperado, né? Porque, vamos dizer, ela ia comprar, vamos dizer assim, um i7 e um FX 8050. Aí ela viu lá, comprou o 8650, rodou um jogo, o jogo tá rodando a 90 FPS. Mas ela pagou 500 conto. Aí ela vai lá na casa do vizinho dela, que comprou o i7, com a mesma placa de vídeo, tá rodando o jogo não a 90 FPS como FX, tá rodando a 100, 105 FPS. Aí a pessoa fica, que isso, cara, esse FX aqui não serve pra nada, tá vendo? Paguei 500 conto no miserável, ele tá perdendo pra um processador que custou 1000 ali do vizinho. Pô, não presta, não serve isso aqui não. Então, muito cuidado. Muito foi inventado com relação aos FX. Muito foi inventado. Inventado. É o melhor processador? Não é. É um processador que tem lá seus defeitos. Mas ele tem um desempenho muito bom pelo quanto ele custava. Hoje eu já não acompanho mais tanto o preço dos FX. Mas eles tinham um desempenho muito bom por quanto ele custava. Muito bom. Pena que esse desempenho foi ofuscado pela atitude de alguns. E simplesmente pela atitude de alguns. Cara, o FX era para ele ser até mais forte, sim, era para ele ser mais forte, mas o que ele proporcionava já era o suficiente para a gente dizer que ele é um processador bom. Ele não é esse processador aí brabo, ridículo, que o pessoal faz parecer, vai explodir. Inclusive, você já reparou que quando é com FX, o pessoal casca o malho, esquenta, explode, é ruim, é isso, é aquilo. Aí vem o processador da concorrência, que como? Até às vezes esquenta mais do que o FX, né? E tá perdendo vamos botar assim, para AMD, perdeu em desempenho para AMD. Você tá vendo que logo o pessoal fecha a boca, bota o rabinho no meio das pernas e não fala nada? Não, isso aí ninguém fala, ninguém sabe, ninguém viu. Já reparou isso? Bem, era isso que eu tinha para poder falar por hoje. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos com Deus e um abraço.